Segundo o jornalista, futuro do Verratti no Vasco é incerto. Informação que movimenta o domingo e acaba surpreendendo a todos. Vamos destrinchar bem esse assunto, falar sobre VAR em todos os jogos do Campeonato Carioca, mercado da bola e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo as notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Vamos falar sobre preparação, alguns jogadores que realizaram o treinamento de rotina hoje no CT Moacir Barbosa pela manhã. Treino na academia, jogadores como Paulinho, Jair, Serginho, Zé Gabriel, jogadores que já estão no elenco, alguns jogadores que retornaram de empréstimo, estavam hoje no CT e realizaram esse treino comandado pelo técnico Ramon Lima. Jogadores, juntamente com o técnico Fábio Carilli, que se apresentam nesta segunda-feira de forma oficial. O ano começa de forma intensa para o Vasco. Teremos inclusive jogador que vai falar tudo em relação ao seu retorno aos gramados, vai conversar com a gente sobre o momento que ele passou ali de cirurgia, LCA, sua recuperação. Vamos conversar amanhã com o meia Paulinho. Paulinho vai contar tudo, vai falar tudo em coletiva de imprensa a partir de 3h30 da tarde no CT Moacir Barbosa. O Vasco que obviamente vai seguir em sua preparação porque tem aí já a sua sequência de jogos definido para o Campeonato Carioca. Teremos Vasco e Nova Iguaçu como mandante no próximo dia 11 de janeiro às 4h30 da tarde. Atenção aí na sequência dos jogos: Vasco e Bangu, 16 de janeiro, 9h30 da noite, e Boa Vista e Vasco, 19 de janeiro, às 7 horas da noite. Esses são aí os próximos 3 jogos do Vasco pelo Cariocão. E uma informação importante porque está definido, algo que eu acho importante sim, porque todas as partidas do Campeonato Carioca em 2025 terão o auxílio do VAR. Nos últimos anos, lembrando que apenas os clássicos, semifinais e finais tiveram o uso da tecnologia. Portanto, teremos VAR em todos os jogos da competição. Agora vamos aqui a um assunto mais importante desse vídeo no momento. Vamos falar sobre essa matéria, essa informação. Segundo o jornalista Gilmar Ferreira do Extra, há uma indecisão sobre o futuro do Verratti. É evidente a importância do Verratti para o Vasco, para o elenco, mas também, sobretudo, a importância do Vasco para o Verratti. Costumamos dizer aqui que ninguém é maior, é superior ao Vasco. Jogador, diretoria, patrocinador, o Vasco está acima de tudo. Sendo que existe uma identificação, existe um carinho muito grande, a gente percebe tanto na postura da liderança que tem o Verratti, na história que ele construiu com o Vasco nesses últimos anos, em relação a ser o artilheiro, as lágrimas que veio ali em campo quando o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, demonstrou muito essa aproximação do Verratti, principalmente a consideração que ele tem pelo torcedor, pela família, enfim, o seu filho, a sua esposa, e o Verratti, que está ali em lua de mel, aproveitando, e surgiu essa informação, surgiu essa matéria que movimenta o mercado. Informação do jornalista Gilmar Ferreira, que o Verratti chegou a comunicar a amigos no Brasil que a continuidade no Vasco está incerta. Há conversas com representantes de clubes da MLS e do futebol árabe, além de times também como o River Plate, por exemplo.
Bom, todo mundo sabe que o Verratti veio do Belgrano, surgiu tarde no futebol e ganhou destaque no Vasco. E o fato é, se essa informação, essa matéria surgir um efeito de uma saída do Verratti futuramente, acontecer, se concretizar, para o Verratti sair hoje do Vasco, é simples. O time que estiver interessado num jogador de 36 anos tem que pagar a multa rescisória, que é nada mais, nada menos do que 25 milhões de dólares. 154 milhões em reais. Então, mais precisamente, vai ter que pagar a multa. Eu acho muito interessante, se não querendo polemizar de forma alguma, até respeitando aqui a informação, dando os créditos, mas o Verratti agora retornando das férias, poderia convocar uma coletiva, assim como o Paulinho vai fazer amanhã no CT, e trazer todos esses assuntos à baila, porque recentemente teve a informação lá do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, sobre o interesse, sobre conversas, negociação do Verratti para o Fluminense. Depois o Verratti veio na rede social, falou do seu empresário, enfim, não tinha nenhuma proposta. Eu acho muito interessante o Verratti vir numa coletiva agora, chegando das férias, se representando, e como até foi o slogan da sua renovação com o Vasco: para de fofoca, parar toda a fofoca e esclarecer todos os fatos, todos os pontos. Porque hoje o Verratti ganha um salário acima dos 500 mil reais no Vasco. É um bom salário. Certamente nesse momento a diretoria do Vasco está tratando prioridades, que são os reforços, principalmente para o ataque, um ponta, e para fortalecer o sistema defensivo, um zagueiro para ser titular. Está tratando a renovação de contratos de alguns jogadores, como o próprio avançou a negociação com o Léo Jardim. Hoje, o Vitor Luiz assinou a renovação por mais 2 anos. Então, aos poucos, a diretoria vem tratando esse assunto como prioridade, mas nesse momento, tudo está com foco na contratação e na chegada de jogadores para reforçar o elenco. Então agora é o Verratti se apresentando, é óbvio que ele está muito feliz, voltando ali de lua de mel, chegar a conversar com a diretoria, o Pedrinho, o Marcelo Santana ter um tempo, uma atenção ali ao Verratti e poder resolver essa situação, até porque eu acho que, pelo menos dentro do contrato, o Verratti tem mais 1 ano de contrato, né, até o final de 2025, ele acertando 60% dos jogos, tem ali um plano de renovação automática. Então, de fato, o Vasco está bem protegido quanto à saída do Verratti. Quanto a ele, quem quiser vai ter que pagar a multa de 154 milhões. Então, isso está bem claro, bem esclarecido. Bom, vamos aguardar para a cena do próximo capítulo em virtude disso. Mas eu acho mais interessante o Verratti vir numa coletiva e esclarecer toda essa situação. Bom, passando disso, as informações do Domingão: o Vasco, com mais 5 clubes, fizeram consulta para o atacante Rony do Palmeiras. O Rony ainda tem ali um tempo de contrato com o Palmeiras até o final de 2026. E o fato o interessante seria ali uma proposta pelo jogador por empréstimo, né? Um empréstimo com uma opção de compra. Acho muito interessante, porque o Rony seria, nesse momento, um atacante ideal para fortalecer ali o ataque do Vasco. E a última informação, e não menos importante, falar sobre Evangelos Marinax, sobre investimento, sobre Andrea Radrizzani. Em resumo geral, o Vasco pegou esses investidores e colocou ali na parede. Agora é um momento de decisão. O mês de janeiro é um mês decisivo também para a questão da venda da Vasco SAF. Então, entre os investidores e o Vasco já há conversas, e o Vasco tenta acelerar o processo para que haja ali a formalização de uma proposta. O Vasco, que nesse momento tem ali um período, pelo menos 3 meses, de um capital, de um oxigênio financeiro, e precisa organizar toda a estrutura. Sabemos que essa questão, a galera que trabalha, que tem uma empresa, ou você que já trabalhou numa empresa grande e de grande responsabilidade, essa questão de passagem de transição, de venda, passagem de bastão, não é fácil, é complexo.
e o Vasco quer que os investidores venham acelerar esse processo para apresentar a proposta, o Vasco ler a proposta, ter ideia daquilo que esses investidores têm como plano e objetivo para o Vasco e assim poder adiantar passo a passo. Sei que essa semana a gente vai ter mais novidades sobre isso, sobre o mercado da bola também. Passei aqui mais para a gente destrinchar bastante esse assunto do Verratti, que movimentou bastante o Domingão, mas eu quero saber a sua opinião, torcedor cruzmaltino. BTV Esportes em todos os lugares, obrigado. Até amanhã, tamo junto. Um abraço.